Oi, turma, tudo bem? Vamos para a nossa aula sobre amortização. Bora lá! Então, gente, vamos lá para a nossa aula sobre amortização. A amortização ela é uma forma de pagar gradualmente uma dívida, seja ela referente a um empréstimo, a um financiamento, a penhora de joias, por exemplo, tá? O valor da amortização, em geral, ele já vem embutido nas parcelas do seu débito. Porém, também existe a possibilidade de você deixar o valor que deseja abater. Nesse caso, é preciso fazer um pagamento maior do que o valor inicial. No mundo, né, existem diferentes modelos de amortização. Aqui no Brasil, é muito comum a gente utilizar a tabela Price e um método saque, que eu vou falar para vocês mais à frente, tá bom? Mas antes a gente precisa entender como vai funcionar, então, essa amortização. E aqui é importante deixar uma coisa clara, tá? Quando a gente faz uma dívida, seja por meio de um financiamento, por um empréstimo, o que for, a gente tem um valor, tá? Que nós vamos pedir ao banco, né? Vamos pedir crédito ao banco. Quando o banco ele nos forneceu esse serviço, ele vai cobrar juros, tá? E taxas pela prestação desse serviço e até mesmo uma forma de garantia para que evite a inadimplência, tá? Por isso que em alguns momentos, quando a gente tem uma alta da inflação, né, o que significa que o poder de compra do consumidor está reduzido, os bancos tendem a oferecer crédito com taxas maiores, porque as chances de inadimplência são muito maiores. Então, uma coisa que a gente precisa deixar claro é, a gente vai ter, por um lado, uma dívida, né? Eu fiz um financiamento, eu fiz um empréstimo, então eu tenho uma dívida, eu tenho um saldo a liquidar, um saldo que eu devo pagar. Do outro lado, eu tenho o valor da minha parcela. Nessa parcela, eu tenho o valor a amortizar, que é o que na realidade é o que eu vou abater realmente da minha dívida, mais os juros. Eu vou mostrar isso no exemplo mais adiante, vai ficar melhor de entender, mas é importante a gente saber que nós temos um saldo devedor, que é o saldo a qual nós fizemos a dívida, e nós também vamos ter a amortização e os juros, ok? E a junção da amortização, ou seja, o valor que eu vou liquidar da minha dívida, mais os juros que todos os meses os bancos colocam em relação ao meu financiamento, eu vou ter a minha parcela essa que eu pago. Então a gente sabe, compra um carro, compra uma casa, compra, enfim, né? Faz um empréstimo todo mês, ou eu sei exatamente a parcela que eu vou pagar, ou a cada mês essa parcela ela irá mudar por conta dos juros e das taxas. Não só por isso, mas principalmente por conta do modelo escolhido na hora, né, o modelo de amortização escolhido. Como eu estava dizendo anteriormente, pode ser utilizado a tabela Price ou a tabela ou o SAC, tá? Que é Sistema de Amortização Constante. Bom, mas isso eu vou explicar melhor quando chegar nos exemplos. Vamos lá. Continuando aqui, né? A cada parcela quitada, sua dívida se torna menor, pois o saldo devedor está sendo amortizado. Porém, você também precisa levar em conta os juros e as taxas que incidem sobre a dívida. Afinal, as instituições financeiras precisam lucrar de alguma forma sobre o crédito concedido a você. Isso significa que na sua prestação mensal, uma parte do valor corresponde ao pagamento dos juros e das taxas do banco, enquanto a outra é efetivamente o do seu saldo devedor. Então, como eu coloquei aqui no slide, dependendo do empréstimo ou financiamento que você tenha negociado, as taxas trabalhadas elas podem ser do tipo pré-fixadas ou pós-fixada. Isso significa que, caso sejam pré-fixadas, a porcentagem de juros e taxas já está definido no momento da contratação. Você pode ver claramente nos boletos, onde a parcela não se altera ao longo das prestações. Assim, você sabe exatamente qual vai ser o valor de cada parcela do primeiro ao último pagamento. Por outro lado, na taxa pós-fixada, o valor das prestações torna-se volátil. Isso porque as taxas, em geral, vão acompanhar indicadores econômicos específicos, como o caso da inflação. Eu não estou recordando se eu já passei uma aula de inflação. Se eu não achar no canal da Biase no YouTube, inclusive não se esqueçam de assinar. Eu faço aula e eu posto para vocês, tá bom? Então, um dos motivos, né, que pode fazer com que os juros aumentem, né, que essas taxas elas aumentem, fatores econômicos, como o caso da inflação. Então, as taxas pós-fixadas, né, nessas taxas, o preço final da parcela ele pode ser maior ou menor ao longo do tempo, de acordo com a situação econômica do país.
Agora vamos ver os modelos utilizados aqui no Brasil para amortização. Então, de início, a gente vai ter a tabela Price. O que é essa tabela Price? Ela trata-se de um sistema que estabelece parcelas de mesmo valor pagas para a amortização da dívida. Dessa forma, a amortização sobre a dívida ela é crescente e os juros são constantes. Normalmente, ela é usada para a compra de carros e eletrodomésticos. Se um empréstimo no banco é feito pelo sistema Price, mesmo que todas as parcelas pagas sejam iguais, no início você pagará uma maior porcentagem de juros, tá, do que o valor financiado. Com o tempo, os juros vão baixando, então você passa a pagar uma maior porcentagem do valor emprestado e menos os juros. Então, na tabela Price, as parcelas começam mais baixas, mas elas são fixas durante todo o período do financiamento. Então, a gente tem aqui, né, a ilustração que eu coloquei aqui no slide, né, no modelo SAC, você vê que há uma diminuição das parcelas do financiamento. No modelo da tabela Price, essas prestações elas vão ficar iguais. E aí o exemplo que é, né, melhor para a gente entender, vamos colocar assim. Eu tenho um imóvel, então, no valor de 300 mil, tá? Esse imóvel é um imóvel financiado, a gente não pode esquecer isso. Está financiado em 60 meses, com juros de 0,69% a cada prestação. Alto. Então, vamos lá. Então, de um lado, eu vou pôr o valor do meu imóvel, tá? Valor de 300 mil. A quantidade de meses que eu terei que pagar esse valor de 300 mil e os juros. Então, assim, a minha primeira conta é essa. Por quê? Eu tenho que dividir 300 mil por 60. Por quê? 300 mil é o valor do meu financiamento, enquanto 60 é o valor dos meses, né? O prazo de financiamento. Isso vai me dar um total de 5 mil reais. Ou seja, que eu tenho que pagar 5 mil reais. Só que a gente tem que lembrar que tem essa taxa de juros, tá? A taxa de juros, eu preciso fazer esse cálculo também e colocá-la aqui, ó, em relação ao valor do meu financiamento. Então, eu coloquei 300 mil vezes 69%. Quanto que é? Isso aí, 2.070. Quando eu juntar esses dois valores, 5 mil e 2.070, eu vou ter o valor da minha prestação, tá? Minha prestação, a prestação que eu vou pagar no meu primeiro mês, ok? Aí, é o seguinte, 5 mil é o valor que eu vou deduzir do meu empréstimo. Eu fiz um empréstimo de 300 mil, então eu já não tenho mais um empréstimo de 300 mil. Se eu fosse pagar somente ele, eu teria um empréstimo agora de uma dívida de 2.095, certo? 5 mil a menos. Só que eu paguei R$2.070 de juros. Então, quando eu tirar esse valor aqui, ó, essa parcela, tá? Essa primeira parcela, do meu valor do financiamento, ele vai cair. E vocês podem pensar, nossa, caiu bastante, mas vamos lá. 292.930, desculpa, né? Tirando R$7.070 do meu valor de 300 mil, que foi o meu empréstimo inicial, eu vou ter o valor de 292.930. E ela já não é mais a parcela o mês, né, 60. Não faltam mais 60 parcelas para pagar. Agora me faltam 59. Só que lembra, na tabela Price, a parcela ela é fixa. Então, em todos os meses eu vou pagar de prestação 7.070. O que vai diminuir, sabe o que é? Os juros. O meu juros, ele não vai na minha dívida de 300 mil, ele vai na minha dívida que restou aqui. Tá vendo? Então, se eu estou devendo agora R$292.930, o meu juros é sobre ele. Não sei se vocês conseguem observar. No meu primeiro mês, o total de juros que eu paguei foi 2.070. No segundo mês, olha o total de juros que eu estou pagando, 2.021, certo? Se vocês olharem aqui, a parcela do meu segundo mês é a mesma, 7.070. Ok? Tá com uma vírgula aqui, mas é 7.070. Já no meu terceiro mês, o que eu fiz? Eu tirei de novo 7.070, porque foi pago, né? Então, eu já não devo mais 292 mil. Agora, eu devo R$285.908,79. A minha taxa de juros vai ser em qual valor? Exatamente, vai ser no valor
né, que eu estou devendo no momento. Por quê? Porque já foi amortizado algumas parcelas, ou seja, já foram pagas, já foram liquidadas, né, algumas parcelas da minha dívida. Então, quando eu tirar, né, 0,69%, né, a minha porcentagem de juros do valor que eu estou devendo, que é R$ 285.908,79, olha como o meu juros está diminuindo. Então, com o passar do tempo, vocês vão perceber que o juros ele vai diminuir, enquanto a parcela ela vai permanecer a mesma. E o que isso significa? Nesse caso, a pessoa ela vai pagar do começo ao fim uma parcela em torno de R$ 7.000. Porém, com o passar do tempo, ela pagará cada vez menos juros, ok? E cada vez mais ela vai estar pagando a dívida dela. Esse é o modelo da tabela Price. Por outro lado, como eu falei para vocês, a gente também tem um modelo, né, o método SAC, que é o Sistema de Amortização Constante. Então vamos lá, o método SAC, né, ou esse sistema de amortização constante, ele é aplicado geralmente em financiamento também a longo prazo. Ele estabelece pagamentos decrescentes, ou seja, das últimas prestações às mais atuais, para amortizar a dívida. Ele é muito utilizado no financiamento de imóveis, por meio do qual o valor das prestações vai diminuindo à medida que as mensalidades elas são pagas. Então você vê uma diferença. Na tabela Price, os juros vão diminuindo, enquanto o valor da prestação é a mesma. No método SAC, o valor das prestações que vai diminuindo. Você começa pagando umas prestações maiores no início e ao fim, quase ao final da sua dívida, você está pagando um valor extremamente baixo. Para calcular, então, o valor da amortização de uma parcela pelo método SAC, é preciso dividir o valor total da dívida pelo número de meses de parcela. Assim, se obterá o montante das amortizações e somar os juros. Na prática, então, ele vai funcionar assim. Eu peguei de novo o mesmo exemplo, tá? Para ninguém se confundir. Então, a gente tem um imóvel também nesse valor de 300 mil, desculpa, né? A gente tem um imóvel no valor de 300 mil, 60 meses para pagar e juros de 0,69% ao mês. E aí o que vai acontecer? Valor a amortizar. Eu vou reduzir. Vou descobrir, né? 300 mil dividido por 60, eu vou ter 5 mil. O meu juros em cima dos 300 mil reais vai dar 2.070. Então, minha primeira parcela, eu sei que eu vou pagar 7.070 reais. Já na minha segunda parcela, eu sei que eu vou pagar diferente. Por quê? Porque, assim como na tabela Price, o meu juros, ele também vai sobre o valor que eu já abati, tá vendo? Eu comecei minha dívida, né, meu financiamento, eu estava devendo 300 mil. Depois que eu paguei a primeira parcela, eu já não estou devendo mais 300 mil, eu estou devendo 292 mil. Eu vou fazer os juros em relação a esse 292 mil, ele vai me dar esse número aqui, R$ 2.021, ok? Que eu tenho que adicionar aos 5 mil, né, referente ao valor da minha amortização. Essa amortização é o valor que realmente está sendo pago. Ele não é a taxa e nem juros dos bancos, tá? Os juros dos bancos é esse valor aqui, ó, que eu coloquei para vocês, esse 0,69%, tá? Então, ele vai dar isso daqui. R$ 2.021 da minha prestação é somente juros. O que eu estou realmente abatendo da minha prestação é o valor de 5 mil. Então, assim, aqui no método SAC, eu vou juntar 5 mil reais mais R$ 2.021. Ou seja, quanto que eu vou pagar na minha segunda parcela? Eu vou pagar R$ 7.021. Dei uma olhada. Minha primeira parcela era 7.070. A minha segunda parcela caiu, 7.021. Na minha terceira parcela, eu já vou estar pagando 6.972. Eu vou voltar o slide aqui para mostrar de novo a tabela Price. Na tabela Price, vocês podem ver que todos os meses eu estou pagando o mesmo valor. O que está aumentando é, o valor que está sendo pago efetivamente, tá vendo? No meu primeiro mês, o valor que estava sendo pago da minha dívida era 5 mil reais e o restante era dos juros do banco, tá? No meu segundo mês, a minha dívida foi de 5 mil reais, ela foi para 5.048 reais. No meu terceiro mês, a minha dívida subiu de 5.048, foi para 5.097. Ou seja, com o passar do tempo na tabela Price, a minha dívida, eu estou quitando
né, mais rápido do que enquanto os meus juros estão diminuindo. Já no método saque, né, de amortização, você tem uma redução das parcelas, só que o que acontece? Os juros ele vai diminuindo? Vai. Só que eu continuo quitando apenas 5 mil por mês, tá? Então, assim, vamos dizer, daqui 10 parcelas, eu ainda vou estar quitando 5 mil por mês. Eu não vou estar quitando, sei lá, 6 mil por mês. Entendeu? Então, assim, eu vou ter juros, vou continuar tendo esses juros, que ao passar do tempo também vão diminuindo. Vocês conseguem notar que os juros, ele também diminui, tá? Na tabela saque, assim como na tabela price. Só que o valor que está sendo efetivamente liquidado no banco, ele continua o mesmo, tá? Aqui na tabela saque, ele continua sendo somente de 5 mil, o restante é tudo de juros. Enquanto que na tabela price, eu vou pagando menos juros e o meu valor, né, de quitação, a minha amortização em relação à minha dívida está aumentando, está crescendo. Ok? Então, retomando o que a gente viu no início, né, a gente vai ter, então, inicialmente um saldo devedor, um valor a ser amortizado, ou sendo a amortização nada mais, nada menos do que o valor que será, né, debitado da sua dívida. Então, se eu devo 10 mil reais e eu pagar R$ 1.000 ao banco, né, a minha amortização eu tenho que entender que dentro desses R$ 1.000 eu tenho o valor que será descontado da minha dívida, vamos dizer que é um valor de R$ 700, e eu vou ter os R$ 300 sendo apenas juros. Ou seja, se eu paguei R$ 1.000 ao banco, não quer dizer que eu estou devendo, então, somente 9 mil ao banco. Muito pelo contrário, eu estou devendo R$ 9.000 e 300. Por quê? Só foi amortizado, ou seja, só foi pago referente à minha dívida R$ 700. O restante é juros. Então, aqui nesse exemplo que está aqui, né, a gente pode ver claramente, R$ 5.000 é o valor que será debitado, é o valor que será pago da dívida dessa pessoa que fez o empréstimo. Esse valor aqui dos 2.070, ele é puramente juros, tá? Seja na tabela price ou nesse método saque, né, a diferença entre elas a diferença entre elas é exatamente que, enquanto aqui na tabela saque você tem uma redução das parcelas e, consequentemente, dos juros, na tabela price você tem uma prestação que ela vai ser igual do começo ao fim. Porém, a quantidade amortizada, ou seja, o valor que está sendo, né, pago efetivamente, ou seja, debitado da sua conta, é cada vez maior. Então, eu tenho uma noção que eu estou pagando mais da minha dívida e os meus juros estão diminuindo. Tá bom? Gente, assistam essa aula. Não deixem de se inscrever no canal da Biase no YouTube. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Eu sei que pode confundir a cabeça de muita gente, né? As nossas aulas sobre depreciação, sobre amortização, mas eu tô aqui para ajudá-los. Se vocês quiserem vir, podem vir também. A gente conversa, marca um horário e aí eu converso com vocês, tá bom? Ou se ainda preferir, pode me mandar mensagens no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Boa semana a todos, bons estudos e até a nossa próxima aula. Ainda essa semana, possivelmente na quinta-feira, eu vou indicar para vocês um outro vídeo que já está postado no canal da Biase, tá bom? Que já vai nos ajudar a entender mais como funciona esse esquema de juros, né? O que são juros compostos, como que os bancos lidam com isso, né? E o que esses juros trazem efetivamente como eles transformam efetivamente a minha dívida, tá bom? Então, muito obrigada por assistir, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!